Olá, bem-vindo a este vídeo. Ao ler a Bíblia, em especial os evangelhos que mostram a vida de Jesus, vemos que existiam rixas entre judeus e samaritanos. Mas você já se perguntou quem são esses samaritanos? Vamos tratar deles neste vídeo, fazendo um resgate histórico. Com a morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu no ano de 930 a.C. Roboão, filho de Salomão, reinou sobre Judá, o reino do sul, e Jeroboão foi o rei de Israel, o reino do norte. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois ele saiu e fortificou Peniel. Então Siquém foi a primeira capital do reino do norte, de Israel. Aliás, foi lá que também Roboão foi feito rei. Siquém está situada onde hoje é Nablus, na Cisjordânia, e fica a uns 60 quilômetros de Jerusalém. Siquém era uma cidade que ficava entre os montes Gerizim e Ebal. O monte Gerizim era conhecido como o Monte das Bênçãos, e Ebal, o Monte das Maldições proferidas pelos israelitas quando entraram na Terra Prometida, sob a liderança de Josué. Siquém foi onde Deus apareceu a Abraão, dizendo que iria dar essa terra a seus descendentes. E assim, Abraão construiu ali um altar. E também foi onde Jacó comprou um terreno e escavou um poço, que depois viria a ser palco da conversa de Jesus com a mulher samaritana. E além de outros fatos, é onde foram enterrados os ossos de José, que foi governador do Egito. Mas depois, a cidade de Tirza ficou sendo a capital do reino de Israel, de 909 a 885 a.C. Quando o rei Omri, pai do rei Acabe, assume em 885 a.C., ele constrói a cidade de Samaria para ser a nova capital. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Omri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. E após a construção da nova capital do reino de Israel, Samaria passa a ser também uma região. Mais tarde, em 722 a.C., os assírios invadiram o reino de Israel, cercaram e tomaram Samaria, e levaram cativos os israelitas para a Síria, todos das 10 tribos, e trouxeram para morar em seu lugar outros povos da Mesopotâmia. Esse era o modo de operar dos assírios, o atual Iraque. Misturavam os povos para diluir sua cultura e evitar que se fortaleçam novamente. Mas parte das tribos de Manassés, de Efraim e outras do norte permaneceram morando como remanescentes após a invasão da Síria. Josias, no 18º ano do seu reinado, por volta de 630 a.C., quase 100 anos depois da invasão à Síria, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor do seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés de Efraim e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles ficaram conhecidos como os samaritanos, os moradores da região de Samaria. Se consideravam legítimos descendentes das tribos de Manassés e de Efraim. Mas o povo da tribo de Judá acreditava que os samaritanos haviam se misturado com os povos trazidos da Mesopotâmia, não sendo, portanto, 100% parte das tribos de Israel, algo como bastardos. E assim começou a rixa entre os samaritanos e os judeus, da tribo de Judá, que se consideravam sem mistura, legítimos descendentes da tribo de Judá. Também é interessante ressaltar que os samaritanos consideravam o Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos, o local mais sagrado do mundo, onde, além de Abraão ter construído um altar a Deus, teria sido também o local do sacrifício de Isaque, e não no Monte Moriá em Jerusalém.
Teria sido também o local onde Adão se encontrou com Eva e onde Noé construiu sua arca. No Monte Gerizim, inclusive, eles construíram um grande templo no século V a.C., da mesma forma que o Templo de Jerusalém foi construído, com pedras sem emendas, mas este foi destruído em 128 a.C. Eles se isolaram de Jerusalém, criando regras próprias, com pequenas alterações nas escrituras judaicas, criando a Torá samaritana, e falam até hoje samaritano, hebraico e árabe. Consideram Govat Olam, a colina eterna, o centro espiritual do mundo, perto da cidade de Siquém. Por isso, é compreensível a dúvida da mulher samaritana ao questionar Jesus. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Os samaritanos acreditavam que deveriam adorar no Monte Gerizim, não em Jerusalém, pois lá seria o local sagrado. Já com relação aos judeus, eles evitavam até mesmo entrar na região da Samaria. Quando vinham da Galiléia, no norte, para Jerusalém, preferiam fazer um desvio pela região de Decápolis, ao invés de cruzar a Samaria. Mas Jesus passava por lá. Quando o Senhor ficou sabendo disso, sobre os fariseus falando de Jesus, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E além de falar com samaritanos, Jesus falava ainda com mulheres samaritanas, que eram ainda menos consideradas. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ela estranhou muito Jesus, sendo judeu, estar falando com ela. E ainda mais, Jesus passou por lá justamente para converter samaritanos e ficou com eles alguns dias. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Mais tarde, os samaritanos foram incluídos nas rotas de pregação dos discípulos após a morte e ressurreição de Jesus. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Estes são os samaritanos. Após o retorno dos exílios da Síria e da Babilônia, estima-se que inicialmente havia por volta de 1 milhão de samaritanos morando naquela região. Mas no período muçulmano, especialmente no Império Turco Otomano, quase todos foram massacrados, restando apenas perto de 100 pessoas. Somente após a criação do Estado de Israel, em 1948, houve um renascimento deste povo, que hoje chega a perto de 900 pessoas, residindo no distrito de Holon, em Tel Aviv, e em Nablus, na Cisjordânia, segundo o The Samaritan Update. Obrigado por seu interesse em assistir este vídeo e te convido a conferir outros vídeos de meu canal, que acredito também sejam bem interessantes. Até a próxima!